Durante a nossa infância e adolescência, as figuras de autoridade ao nosso redor sustentaram uma narrativa extremamente convincente. Eles juravam que o ensino superior era o passaporte definitivo para o sucesso na vida. Nós somos condicionados a engolir aquela ideia de que basta você abaixar a cabeça, tirar notas altas e carimbar sua entrada numa universidade de renome para que o resto da sua trajetória na vida tivesse resolvido. O roteiro parece perfeito, né? Você pega o seu canudo de diploma, você seria aí disputado por grandes empresas e aí você conquistaria aí sua casa própria e desfrutaria do seu sucesso, né? Da sua estabilidade financeira invejável, né? Mas o que acontece quando esse passaporte custa uma fortuna em mensalidades e o prêmio real na linha de chegada é uma vaga júnior com um salário que mal cobre as despesas básicas do mês? A gente está presenciando uma virada cultural gigantesca. A juventude acordou, fez as contas e está tomando a decisão consciente de ignorar o caminho acadêmico tradicional. E aí é claro que os mais velhos correm para nos rotular de acomodados, de preguiçosos, de isso, de aquilo, tá ligado? Acusando nossa geração de rejeitar o conhecimento. Mas o diagnóstico deles está errado. Nós valorizamos sim o aprendizado. Nós apenas nos recusamos a financiar um modelo de negócios que está falido. Hoje a gente vai entender por que a estrutura universitária convencional se transformou no maior ralo financeiro da atualidade. E mais importante, qual a estratégia que você deve adotar se você quiser prosperar e construir um propósito de verdade. Vamos colocar os dados na mesa porque a realidade matemática é assustadora. O sistema empurra jovens de 18 anos a assinarem contratos de empréstimo estudantil a longo prazo, assumindo assim dívidas massivas que vão perseguir essas pessoas por anos. Exige-se que um indivíduo determine a ocupação das próximas 4 décadas de vida antes mesmo do seu cérebro atingir a maturidade biológica total. E por que a engrenagem do sistema faz tanta questão de blindar esse formato? Porque o endividamento é a ferramenta de controle mais eficiente que existe na face da Terra. Quando você sai de uma faculdade aos 22 anos carregando um passivo financeiro gigantesco, você perde o direito de ousar. Você não pode se dar ao luxo de fazer uma pausa para decifrar a sua verdadeira vocação. Fica inviável, por exemplo, você começar uma empresa, ou você, sei lá, investir na sua arte, ou você testar um projeto independente. O empréstimo de boleto da faculdade te obriga a aceitar a primeira vaga corporativa que aparecer apenas para dar conta das contas do mês. A estrutura utiliza as mensalidades da faculdade para garantir que você vire um funcionário calmo e previsível, acuado e dependente. Fomos financeiramente despejados das oportunidades do nosso próprio país. E esse processo começa no instante em que você assina o contrato de financiamento. Você entrega a liberdade e a energia dos seus 20 anos em troca de um pedaço de papel que já não assegura dignidade nenhuma no mercado atual. Mas o prejuízo patrimonial não é o pior elemento dessa engrenagem. O real estrago acontece na sua mente. Faz o teste, avalia com frieza o comportamento que a faculdade de fato te estimula. Ela te treina para você passar horas sentado numa cadeira, memorizando conceitos obsoletos que nunca terão aplicação prática na sua rotina, apenas para despejar esse conteúdo todo numa folha de prova e você receber uma nota de um avaliador. Esse formato molda pessoas focadas e predispostas a agradar o sistema. Ele anula o pensamento crítico independente. Ele ignora a inteligência emocional e passa longe de ensinar como construir um patrimônio real. Ele apenas te ensina a ser um peão num tabuleiro de xadrez em que o jogo já está praticamente perdido, entendeu? É por isso que tanta gente conclui a faculdade com uma sensação brutal de vazio dentro do peito. As pessoas se formam se perguntando por que elas se sentem estagnadas, porque elas não possuem competências práticas para o mundo real e porque a rotina perdeu o sentido. Isso acontece porque os anos mais férteis do seu desenvolvimento foram desperdiçados na busca por um símbolo de status, em vez de serem investidos na sua própria identidade. Você comprou a ilusão de que o diploma te traria uma missão de vida, mas a verdade é que o propósito é algo interno seu, você mesmo tem que construir por conta própria. E se o ecossistema universitário virou um labirinto perigoso, o que a gente deve fazer num lugar? Como se posicionar em um mercado que parece jogar contra você? A primeira virada de chave é entender que, no cenário atual, a competência técnica executável vale infinitamente mais do que um título acadêmico colado na sua parede. Nós vivemos em uma era onde os conhecimentos mais lucrativos do mundo estão disponíveis de forma acessível e totalmente gratuita na internet. É perfeitamente viável você aprender a gerar receita na internet de forma autônoma sem nunca precisar pisar num campus de faculdade. Em vez de queimar economias
mês para pagar uma instituição, para te expor a teorias defasadas. Dedique os seus próximos 12 meses a aprender uma habilidade que é altamente demandada pelo mercado moderno. Monta um portfólio robusto. Force sua própria sorte por meio de uma autoeducação disciplinada e implacável. A segunda medida é proteger a sua atenção e limpar a mente dos receios coletivos que implantaram na sua cabeça. O senso comum vai tentar te convencer de que ignorar uma faculdade é imprudente, mas na verdade o maior risco que você pode assumir hoje é insistir em um modelo tradicional cujo destino é previsível. No lugar de acumular diplomas, busque o seu autodomínio. Aprenda a gerenciar suas horas com precisão. Elimine o consumo tóxico de dopamina barata no seu celular. Encontre um pilar moral ou espiritual sólido que te sirva de âncora nos dias caóticos. Quando você abre mão da falsa segurança de uma formação tradicional, você finalmente conquista a autonomia necessária para descobrir por quais objetivos você deve lutar. E se você tem 18 anos agora e você se sente paralisado pela manhã, ou se você já passou dos 24, você se sente sobrecarregado pelas escolhas acadêmicas do seu passado e se arrepende dos anos investidos, entenda o seguinte: a sua frustração é legítima e ainda dá tempo de você mudar o rumo da sua própria história. O tabuleiro mudou e você tem total liberdade para jogar nele de acordo com as suas próprias regras. Eu quero abrir um debate aqui embaixo nos comentários. Qual a experiência de vocês com o ensino superior? Vocês decidiram seguir outro caminho? Vocês se arrependem de ter investido tempo e dinheiro em faculdade? O que vocês estão construindo hoje para garantir a independência de vocês? Vamos trocar uma ideia sincera aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.